Capítulo 1587, Laços e Correntes, Parte 3. Agora que tudo acabou e todos estavam bem, Camila se perdeu no calor de Lilith, desabafando seu medo e dor antes de conhecer sua irmã. Eu não posso permitir que Zin me veja assim. Foi ela quem passou por uma tentativa de assassinato. Preciso ser forte por ela. Ela pensou enquanto as palavras de Yutin sobre Lilith ainda ecoavam em sua cabeça. No entanto, embora ela encontrasse ternura em seu abraço, isso só o fez sentir-se pior. Não sou eu quem você deve agradecer, mas sim o professor Vastor Lilith disse, não encontrando forças para afastar Camila, que ainda chorava, enquanto o doce perfume de seu cabelo despertava inúmeras memórias e sentimentos. Quando cheguei, o imitador já havia escapado. Se não fosse pelo professor Tezuka, não há como dizer o que poderia ter acontecido. Ela sabe sobre minha organização. Vastor ficou pasmo. Claro que ela quer. Lilith acariciou suavemente sua cabeça. Eu nunca menti para ela sobre minhas relações com ninguém, nem a teria mantido no escuro sobre quem sua irmã está namorando. Essas palavras fizeram Camila duvidar de sua decisão de terminar mais uma vez e fizeram Vastor ficar com um tom roxo. Não estamos namorando. Somos apenas amigos. Não é assim que Zinnia se sente, professor, Camila disse. Não mais, infelizmente. Agora, se vocês dois terminaram, sigam-me. Ouvir essas palavras e observá-los abraçados foi mais do que Vastor poderia suportar. Ele caminhou rapidamente em direção ao quarto de hóspede sem sequer olhar para trás. Lilith e Camila levaram alguns sussurros dos funcionários da casa para perceber que já fazia algum tempo que eles estavam a milímetros de se beijar. Eles se afastaram envergonhados antes de perseguir o professor. Felizmente para eles, apesar de suas pernas curtas, Vastor ganhou terreno suficiente para que precisassem correr para alcançá-lo. Isso lhes deu a desculpa perfeita para evitarem o olhar um do outro e não falarem sobre o que acabara de acontecer. Vastor bateu suavemente nas portas duplas de cerejeira e esperou por uma resposta. Bem-vindo de volta, mestre. Uma empregada de meia-idade com rosto redondo e sorriso gentil disse depois de abrir a porta apenas o suficiente para passar por ela sem fazer barulho. Ladrieval estava esperando por você. Ela se recusou a dormir até ter certeza de seu bem-estar. O quê? Zinnia ainda estava inconsciente quando a deixei sob seus cuidados, Nola. Quando ela acordou? Vastor perguntou. No momento em que seus filhos chamaram seu nome. Nola respondeu. Eu fiz o que você pediu e os coloquei na mesma cama dela depois de limpá-los e trocar de roupa. Assim como Zinnia, as crianças perderam o controle da bexiga durante a batalha entre o professor e os mercenários. Vastor pediu aos funcionários da casa que se certificassem de que, quando acordassem, nenhum vestígio de tais eventos permaneceria. A empregada abriu a porta para seu mestre enquanto fazia uma profunda reverência a ele e a seus convidados. Nola não perdeu a hesitação de seu mestre nem o quanto suas mãos tremiam, mas ela manteve os olhos baixos e agiu como se tudo estivesse bem. Acontece alguma coisa? Camila perguntou, perguntando-se por que os dois homens pareciam ter se transformado em pedra. Cami? Uma voz vinda de dentro disse. Sim. Camila desconsiderou todas as lições de etiqueta de Girne e correu para dentro, preocupada demais com sua família para esperar pela permissão de Vastor. Graças aos deuses você está bem. Depois da porta, havia uma ampla sala de estar com uma mesa de chá no centro, cercada por vários sofás e poltronas acolchoados. A sala era iluminada por lustres de porcelana que usavam luz mágica em vez de velas e cobriam o teto como uma aurora boreal. O lado oeste tinha uma parede de vidro reforçada que proporcionava bastante luz solar e dava para o jardim interno da mansão, enchendo o ar com o cheiro de flores frescas. Camila seguiu a voz, descobrindo que a sala tinha 4 portas, cada uma levando a outro cômodo maior que o apartamento de Camila em Belius. Eles levavam respectivamente ao quarto, ao banheiro, à biblioteca e à sala de jantar. Zinnia, Filia e Frei foram acomodados no quarto. O local era decorado com tapetes de seda macios e armários suficientes para vestir um exército.
A cama king size era tão grande que acomodava os três com espaço de sobra. Estava alinhado no meio da parede oeste para que, ao deixar as cortinas abertas, o hóspede fosse suavemente acordado pela luz da manhã. Uma penteadeira de carvalho branco com um grande espelho estava colocada ao longo da parede leste, ao lado de uma cômoda cheia de roupas femininas de todos os tamanhos. Você tem que agradecer ao amigo de Zogar e Lit, Tezuka, por isso. Sem eles, não há como dizer o que aquele homem horrível teria feito conosco. Zina abraçou a irmã e depois a deixou livre para ver como estavam as crianças. Frei e Filia estavam com os olhos vermelhos, de tanto chorar e cheios de tanto pavor que pareciam ter perdido a inocência. Volgon e Brionac estão mortos. Frei disse com um tom neutro, fazendo com que soasse mais como uma afirmação do que como uma pergunta. Sinto muito, não sei. Vim aqui o mais rápido que pude. Camila segurou seus rostos, sentindo a frieza que ainda dominava seus corpos, apesar dos cobertores pesados com os quais as crianças se enrolaram. Sim, eles estão. Vastor disse do lado de fora da porta, sem ousar entrar. As crianças estremeceram de medo com sua aparição e começaram a soluçar, abraçando a mãe com todas as forças. Eu sinto muito. Zinnia acariciou suas cabeças enquanto tentava conter as próprias lágrimas. Ela conhecia as feras mágicas há mais de 2 anos e as considerava parte de sua família. O Chif e o Ri foram seus companheiros de brincadeira, seus amigos e seus guarda-costas. As crianças os amavam profundamente e se culpavam pela morte das feras mágicas. É tudo culpa nossa. Filia soluçou. Eles poderiam ter fugido e conseguido um lugar seguro, mas escolheram ficar para trás para nos proteger. Caso contrário, aqueles homens nunca teriam capturado alguém tão rápido quanto Volgon. Não é sua culpa. Zinnia disse. Eles fizeram isso porque amavam tanto você que temiam perdê-lo mais do que temiam a morte. Volgon e Brionac sacrificaram suas vidas por sua causa e nunca culpariam você pelo que aconteceu. Apesar de suas tentativas de consolá-los, as crianças continuaram chorando, lembrando Vastor e Lit do peso de suas próprias ações. Nola entrou na sala, trazendo 2 copos grandes cheios de leite morno e várias gotas de uma poção para dormir. Entre o choque da perda dos melhores amigos e a droga, as crianças logo cochilaram novamente. Por que você está mantendo distância, Zogar? Esta é a sua casa. Zinnia perguntou. Por que você deveria estar vestindo uma camisola e não me sinto confortável em me intrometer enquanto você está tendo um momento com os membros da sua família? Ele respondeu, fazendo-a corar de vergonha. Por favor, nos dê um minuto. Nola disse com um sorriso antes de fechar a porta. Quando ela abriu novamente, Zinnia ainda estava debaixo dos lençóis junto com seus filhos, mas agora usava um vestido de dia. Capítulo 1588, Laços e Correntes, Parte 4. Agora você pode entrar. Zinnia disse. Deixe-nos em paz e feche a porta. Não devo ser incomodado até sair desta sala. Vastor disse a Nola, olhando-a diretamente nos olhos. O que devo dizer se alguém tiver uma mensagem urgente para você? A empregada perguntou. Diga a eles para irem se foder, ele pensou. Diga a eles que um dos meus pacientes tem uma emergência e que estou operando no momento. Na verdade, ele disse. Nola fez uma reverência profunda e depois saiu. O mestre ouviu o ronco das crianças, certificando-se de que elas dormiam profundamente antes de silenciar os ouvidos. Eles já haviam sofrido o suficiente e ele não queria acrescentar mais nada ao fardo deles. Frei e Filia estão certos. A morte de seus amigos não está nas mãos deles, mas nas minhas, ele disse. Tudo que vocês 3 passaram hoje é só culpa minha. O que você quer dizer? Na época em que o imitador de Balcor distribuiu suas cartas, encontrei isto debaixo da sua porta. Vastor entregou a Camila um pequeno pedaço de papel com a palavra futuro escrita. Por que você aceitou sem contar ao reino? Ou pelo menos a Lit? Ela olhou de Vastor para Lit, incapaz de saber o que sentir. De repente, ela teve vontade de dar um soco em Vastor em vez de agradecê-lo por salvar sua irmã.
Além disso, a alegria de seu reencontro com Lita acabara de ser envenenada pela constatação de que se não fosse por ele, nada disso teria acontecido. Lita me avisou que, ao me tornar sua namorada, eu teria sido arrastada para a bagunça que é a vida dele, mas nunca pensei que minha escolha colocaria Zinnia em perigo também, nem que seus inimigos nos atacariam mesmo depois que nosso relacionamento terminasse. Ela pensou. Para qual finalidade? Vastor encolheu os ombros. Zen, quero dizer, sua irmã já havia sido alvo durante o ataque de Night apenas por ser vizinha dele. O reino se preocupou com ela ou Célia depois disso. Isso porque esse tipo de proteção leva tempo, dinheiro e muitos recursos. Antes da morte de Lark, as cartas eram consideradas apenas uma piada de mau gosto e depois disso, quem você acha que o reino preferiria proteger? Um grupo de nobres e arquimagos poderosos que são a espinha dorsal da corte real ou de uma dona de casa do campo. Mesmo que eles lhe designassem um destacamento, eles o manteriam após o seu rompimento. Vastor perguntou. Camila abriu a boca para responder várias vezes, mas as únicas respostas que lhe vieram à mente selaram seus lábios e a fizeram engolir um enorme pedaço de saliva, fazendo aparecer um peixinho dourado. Ele tem razão. Mesmo que ele nos contasse, os eventos de hoje provavelmente teriam acontecido de qualquer maneira. Para piorar a situação, a única maneira que Lee tinha de nos proteger seria fazer com que nos mudássemos para a casa dele. Mesmo depois que ele me revelou sobre a existência de Solos, eu nunca teria tido coragem de deixá-lo. Não porque eu ainda o amasse, mas porque teria muito medo por Zinnia e pelo garoto. Teríamos sido forçados a nos casar, apesar de nosso relacionamento ter azedado, e Lee teria cuidado de nós por culpa. Ao não nos contar nada, Vastor fez mais do que proteger nossas vidas das sombras, ele também protegeu nossa felicidade. Zinnia e as crianças viveram livremente até hoje, sem saber do perigo, em vez de enjaulados como animais, temendo o próximo ataque do imitador. Deuses, porque as coisas nunca podem ser simples. Camila estava ainda mais dividida do que antes, pensando se deveria dar um tapa no mestre ou agradecê-lo do fundo do coração. Ele tem razão. Lit disse, tirando as palavras de sua mente e reacendendo por um segundo sentimentos que Camila nunca foi capaz de abandonar. Ele olhou para o chão cheio de culpa, incapaz de olhar Zinnia nos olhos. Mesmo que eu não soubesse nada sobre a carta Balcor, a morte de Volgon e Brionac depende apenas de Vastor e de mim. É só por minha causa que você perdeu sua casa, sua segurança e sofreu os acontecimentos de hoje. Juro que farei tudo ao meu alcance para ajudá-lo. Obrigado pela sua oferta, mas não é culpa sua. Somente quando sentiu o calor suave de um dedo pressionando seus lábios é que Lip percebeu que Zinnia havia saído da cama e agora estava na frente dele. Você não enviou aqueles homens para lá. Você não provocou o imitador Balcor, nem envolveu Camille intencionalmente em nenhum de seus negócios. Você não assassinou Volgon e Brionac, aquele homem horrível o fez. Essas feras não eram seus escravos. Apesar de suas ordens, eles estavam livres para fugir no momento em que perceberam o quão terrível a situação era. Eles fizeram isso por escolha própria e nunca esquecerei seu sacrifício. Quanto ao motivo pelo qual minha família foi atacada, o imitador queria infligir a você o máximo de dor e transformá-lo em um pária. Camila nunca esteve em perigo. As crianças e eu éramos seus alvos o tempo todo, ela disse. O que você quer dizer? Lee perguntou. Na época em que ele pensava que minha vida estava em suas mãos, aquele homem apareceu na minha frente e fingiu ser Falmouth. Assim que o expus como uma farsa, ele me disse que iria matar a mim e as crianças para fazer um exemplo de nós. Para ter certeza de que nenhuma mulher namoraria você nunca mais e para destruir seu relacionamento com Camila. O plano dele era fazer com que ela odiasse você e todos os outros para se distanciarem de você, deixando você sozinho por medo de sofrer meu mesmo destino. O que? Lit disse indignado. Esse cara pode ser perturbado, mas ele é realmente astuto, Solos pensou. Mesmo que Lit e Camila se casassem, a menos que mantivessem Zinnia com eles 24 horas por dia, 7 dias por semana, nada teria mudado.
Zinnia será sempre o elo mais fraco e o alvo mais fácil, uma vez que a sua existência é irrelevante tanto para o reino como para o conselho. Na verdade, estou feliz que ele me atacou porque, caso contrário, o imitador teria como alvo as irmãs de Plória, se não as famílias de suas namoradas anteriores. Zinnia disse. Kila já quase morreu uma vez e essas pobres pessoas não teriam chance de sobreviver. O que diabos você está dizendo? Vastor entrou na conversa. Como você pode estar feliz com qualquer coisa que aconteceu hoje? Você quase morreu. Seus filhos quase morreram. Você viu coisas que ninguém deveria. Apesar de sua fúria inicial, ele também foi incapaz de olhar nos olhos dela. Sua voz passou de um rugido a um sussurro no momento em que o mestre viu Zinnia recuar com medo de sua indignação. Eu sei que pode parecer loucura, mas é a verdade. Ela respondeu. Se não fosse por Lit, essas pessoas provavelmente teriam uma vida longa, enquanto eu já estaria morto. Estou ciente de que estou vivendo com tempo emprestado e que se Kami não tivesse namorado Lit, Falmung teria me espancado até a morte. Continua no próximo vídeo.